Olá a todos, hoje estamos aqui com mais um Leia Bula. Eu sou Luana Santana, divido o programa junto com a doutora Ednilza Guedes, que hoje está aí do outro lado também assistindo a gente, né? E hoje nós estamos aqui com uma convidada ilustre, a doutora Izzy Peixoto, que é dermatologista, e nós vamos falar sobre um tema extremamente importante e que tem tudo a ver com o nosso clima, com o nosso sol, com o nosso estado do Amazonas, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre câncer de pele. O câncer de pele é uma doença que, querendo ou não, apesar da gente muitas vezes não ouvir falar, é bastante comum, né? E para falar um pouquinho sobre essa doença, sobre os principais sinais, sintomas, como fazer o tratamento, a prevenção, a doutora Izzy está aqui conosco. Doutora Izzy, muito obrigada por ter aceito o convite. E antes dela falar, ainda vou dizer que a doutora Izzy, ela é médica dermatologista, titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e a Sociedade de Cirurgia Dermatológica, pós-graduada em Oncologia Cutânea pelo Hospital Albert Einstein, médica da Fundação Alfredo da Mata e sócia na clínica Oncoderm em Manaus. Então a gente não poderia deixar de recebê-la aqui, né, especialista para falar sobre câncer de pele. Muito obrigada por ter aceito o convite, doutora Izzy, e gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a sua experiência de trabalho, fale com todos que estão nos acompanhando aí um pouquinho, pode se apresentar também. Obrigada Luana pelo convite, né? A Luana é uma pessoa muito querida. Obrigada também à equipe do Portal do Holanda pela oportunidade de estar aqui falando sobre o câncer de pele. Como a Luana mesmo falou, o câncer de pele é o câncer mais comum em todo o mundo, mas a despeito disso a gente ainda recebe muitos pacientes com casos avançados. Então, assim, a gente precisa extrapolar mais a conversa sobre o câncer de pele, sobre principais sintomas, né? Quando procurar um médico dermatologista, quando tiver alguma lesão suspeita. Bom, me apresentando um pouquinho, eu sou Izzy Peixoto, médica dermatologista, sou especializada em oncologia cutânea, sou funcionária da Fundação Alfredo da Mata, que é uma referência no Amazonas para o tratamento do câncer de pele, e na clínica também, a clínica Oncoderm, a gente faz segmento de pacientes de alto risco, com um exame chamado mapeamento corporal total e dermatoscopia digital, que é algo bem específico que os pacientes que já lidaram com câncer de pele com certeza já fizeram ou já ouviram falar. E, doutora, como é que a gente faz, assim, para esclarecer um pouquinho para o nosso público, quais os principais, assim, sinais de alerta, quando procurar um médico, como que eu devo identificar alguma lesão, alguma coisa diferente na minha pele, que realmente aquilo, de repente, serve de um alerta e digo assim, não, preciso procurar um dermatologista para ver o que é isso. Uhum. Bom, a gente tem vários tipos de câncer de pele, mas sintomas principais são aquela ferida que não sara, passou de 30 dias e a ferida não sarou, é importante ir ao médico dermatologista. Outro tipo de lesão cutânea também que pode ser câncer de pele é uma lesão escamosa. Normalmente é uma lesão única, avermelhada, escamosa, né? Tem descamação na superfície. E que sai pode aquela pelezinha, aquele pozinho, né? Sim, aquelas coisas isso. mais... E normalmente é uma lesão única, então chama atenção, né? Porque uma dermatite ou uma lesão de psoríase são múltiplas lesões. Mas uma lesão única que está crescendo e não sarou, também procurar um dermatologista. E outro sintoma e sinal que o paciente deve se alertar é uma pinta, né? Que pode ser pigmentada ou pode ser mesmo rosada, pode ser castanha, preta ou rosada, né, que está crescendo ali diferente das demais. Isso também é importante, né? Esse inclusive pode ser um melanoma, que é o tipo de câncer mais agressivo, né, que a gente precisa realmente de um diagnóstico muito precoce. E, doutora, assim, existe uma prevalência, por exemplo, de câncer de pele relacionada, por exemplo, a sexo, idade, é mais comum em idosos, os jovens, assim, a distribuição, por exemplo, no estado do Amazonas, em relação a algum outro estado, como que é mais ou menos essa questão da prevalência? Existem alguns fatores de risco, um deles é a pele clara, né, que é um paciente que tem mais exposição e risco para a exposição solar. Então, o DNA do paciente de pele clara vai sofrer mais quando exposto ao sol. Então, esse perfil de paciente de pele clara, olho claro, às vezes o paciente ruivo tem maior risco para o câncer de pele.
Como eu falei, existem alguns tipos de câncer de pele. Normalmente, que é o mais comum, são os carcinomas. Os carcinomas são mais comuns acima dos 40 anos, especialmente acima dos 60 anos, porque realmente precisa ali de uma longa exposição à radiação ultravioleta para começarem, né, a surgir os tumores. Mas o paciente jovem, principalmente falando no subtipo melanoma, também deve se atentar. O melanoma ele pode surgir naquele paciente idoso com múltiplas lesões de exposição solar, mas principalmente no paciente jovem, né? É um tipo de câncer também relacionado à genética, não só à fotoexposição. Então é um paciente normalmente jovem, adulto jovem, que surge com uma lesão pigmentada, diferente das demais, ou uma lesão antiga que mudou de aspecto. Esse paciente precisa ser avaliado o quanto antes. Era justamente isso que eu ia perguntar, né? Relacionado um pouco à genética, porque quando a gente leva em consideração que o paciente jovem, né, pode não ter tido uma grande exposição, né, aos raios solares, raios ultravioletas, e aí a gente já pensa logo na questão da genética, né, que é um fator muito importante, né? Então, se alguém na família já teve caso de câncer de pele e assim por diante, né? E, doutora, assim, nesses primeiros momentos da identificação, né, muitas vezes o paciente ele vê aquela lesão e ele começa eu vou falar de uma forma assim bem simples, né, cutucar, mexer. É importante deixar claro para esse paciente que ele não pode mexer naquela lesão, não é verdade? Isso. Qualquer tipo de lesão ulcerada, ferida, quanto mais a gente manipular, pior ela pode ficar. Então identificou, né, pode passar algum gel ou óleo para curativo, não cicatrizou, procura um médico dermatologista. Em média, assim, hoje no Brasil, a senhora tem uma ideia mais ou menos se a gente tem um quantitativo de câncer assim, que acomete mais mulheres ou homens? Ou a gente pode dizer que em ambos os casos... porque assim, a gente tem uma concepção de que a mulher ela é mais cuidadosa, né? Cuida da pele, né? Usa o protetor solar, mesmo que vá à praia, né? Apesar de que o nosso Brasil é um país extremamente tropical, né? Ensolarado, então a população quer ir à praia, quer pegar um sol, mas assim, tem alguma coisa relacionada a isso? Em relação à genética de homem ou mulher, não faz diferença. Às vezes a gente percebe no homem mais melanoma no tronco ou na mulher mais melanoma na perna, né? Então é um fator de risco que a gente leva em consideração quando a gente avalia uma lesão pigmentada, né? Avalia o aspecto clínico e dermatoscópico. Porém, em relação à fotoexposição, o homem ele realmente se expõe mais. Né? E se a gente for falar também a questão de exposição por trabalho, né? Pacientes agricultores, né? A maior parte ainda é sexo masculino, né? Embora as mulheres também estejam participando muitas vezes na agricultura, então esse paciente realmente leva uma tendência para o paciente que se expôs mais cronicamente ao longo do tempo para uma prevalência maior no sexo masculino. Tá, então tem essa tendência ao sexo masculino em relação aos carcinomas, que tem mais relação à fotoexposição crônica. E doutora, assim, identificado, procurando ajuda médica, quais os principais tratamentos que hoje são indicados para cada um desses tipos, né, de câncer, quer seja um melanoma ou um carcinoma? Sim, o principal tratamento dos cânceres de pele é o tratamento cirúrgico. Para os carcinomas, a grande maioria vai ter um alto índice de cura com o tratamento cirúrgico. Claro, a gente ainda recebe pacientes com casos avançados, né? O carcinoma basocelular, ele se expande localmente, raramente ele sai da pele e vai para órgãos à distância. O carcinoma espinocelular, que é o segundo mais frequente, pode ter um risco maior de metástase para linfonodo, né? Dar aquela íngua, então pode ser um tratamento cirúrgico um pouquinho maior. E pode demandar também de uma radioterapia ou imunoterapia, que é um tratamento sistêmico, né, que nos últimos 10 anos tem avançado muito no tratamento. E em relação ao melanoma, que é o terceiro tipo de câncer de pele mais comum, porém é o mais preocupante, é o mais agressivo, a gente fala muito, quanto antes o diagnóstico, melhor. Porque às vezes uma lesão fina já começa a invadir e já demanda um tratamento além da cirurgia. A maioria ainda, precocemente, ainda vai ser o tratamento cirúrgico,
Porém, vai ter aqueles pacientes que vão precisar de imunoterapia, tratamento sistêmico, que graças a Deus, né, felizmente nos últimos 10 anos tem avançado muito e melhorado bastante a sobrevida. Mas a gente sempre fala no diagnóstico precoce, então o paciente também, quanto antes procurar ajuda, viu uma lesãozinha que não está crescendo igual às demais, importante ir com o especialista. Então, você que de alguma forma, às vezes é até difícil, né? A gente acaba acostumando a olhar o filho, o marido, né? O sobrinho, a irmã, os primos, os pais. Olhe para você, né? Vá no espelho, olhe cada centímetrozinho, verifique se surgiu uma pintinha nova, algo diferente. Procure um atendimento especializado, né? O profissional médico dermatologista é quem vai poder dizer para você exatamente se aquela lesão é uma lesão comum, benigna, ou se de repente precisa ter um olhar diferenciado, né? E até mesmo se, dependendo do caso, né, chegar ao ponto de um procedimento cirúrgico, uma radioterapia, quimioterapia. E a gente, querendo ou não, né, já ouve falar, né, de muitas pessoas que já tiveram câncer de pele, né, em todo o Brasil, né? A gente tem aí artistas famosos, políticos, entre outras pessoas. E não é nada, né, assim, de outro mundo, desde que detectado precocemente. Né? A doutora Izzy deixou muito claro isso, que o sucesso do tratamento está ligado com você se olhar frequentemente e identificar logo, de início. Então, o câncer hoje, querendo ou não, é uma doença que ele tem cura desde que identificado desde o começo. Né? E fora esses fatores de risco que a senhora falou inicialmente, doutora, existem outros fatores que podem, de alguma forma, contribuir para o câncer de pele, como, por exemplo, a questão de não utilizar protetor solar, a questão do tabagismo, do fumo, do álcool, às vezes até mesmo, dependendo algum tipo relacionado à alimentação também? Entendi. A gente já falou aqui na fotoexposição crônica, né, que normalmente aqueles trabalhadores de agricultura, né, pescadores, que é muito comum na nossa região, tem um risco maior para o câncer de pele. E nesse sentido, a fotoexposição, a exposição solar desprotegida, ela confere o principal fator externo para o câncer de pele. A gente falou também no fator genético, né, que é importante também no paciente, especialmente para o melanoma. Porém, existem outras síndromes genéticas que a gente sempre fica atento, né? Alguns carcinomas de base celular também ligados à síndrome genética. E a exposição solar é o principal fator externo, né, para o câncer de pele. Então, a gente sempre fala na fotoproteção, né, naquela exposição protegida do paciente. Claro que não é passar o protetor solar e passar o dia na praia, na piscina. Até porque ele sai, né, com o tempo. Sim, a gente sempre fala, procure sempre a sombra, mesmo que use, né, o filtro solar, chapéus, camisas de fotoproteção. Então, a gente tem que falar aí nesse sentido, né, que o principal fator externo é a exposição solar. Então, a fotoproteção é o principal fator na prevenção do câncer de pele. Uso de filtro solar, uso de camisas de fotoproteção, uso de óculos escuros é importante também porque protege a região da pálpebra, da borda da pálpebra, que é um local que a gente não consegue passar o protetor solar, né? E uso de chapéus também protege a região da orelha, as dobras, também protege o paciente que é calvo, né? Essa região da calvície a gente sempre examina, né? O paciente de pele branca com exposição solar pode ter lesão também nessa região do couro cabeludo. Bom, sobre alimentação, tabagismo, etilismo, né? A gente fala hoje também que o câncer de pele ele não é só decorrente da radiação ultravioleta do tipo B, mas ele também é contribuído, né, quando a gente tem um estresse oxidativo ali do organismo, tanto pelas outras radiações, que é a UVA, que gera um estresse oxidativo, quanto os maus hábitos, né, de alimentação, alimentação pró-inflamatória, rica em glicose, né, açúcares, são alimentos pró-inflamatórios, então pode gerar um ambiente propício para o organismo não controlar aquela célula mutante.
tabagismo e etilismo também entram nessa ideia, né, do estresse oxidativo do organismo como um todo. Então a gente sempre orienta bons hábitos, incluindo fotoproteção, que é um dos principais para o câncer de pele, mas também uma boa alimentação, evitar vícios como tabagismo e etilismo. Ah, muito bem. Eu vou aproveitar aqui para perguntar da Suelen se a gente já tem alguma pergunta aí no ar, de algum telespectador. Sim, a doutora tem uma dica sobre o fator de proteção solar e qual é o nível de proteção que ela indica para qualquer pessoa. Olha, uma pergunta extremamente importante ligada ao que a doutora Isa estava falando, né? Se ela recomenda algum fator de proteção solar, qual o mais indicado, né? Então, doutora Isa aí com a palavra. Bom, hoje a gente indica um FPS, que é o fator de proteção solar mínimo de 30, então deve ser 30 ou superior, com o FPA, que é o fator de proteção contra a radiação ultravioleta do tipo A, pelo menos a metade desse valor. Quanto maior o fator de proteção, melhor, e a gente orienta assim, para os pacientes de pele mais clara, usar os fatores 50 a mais. Pacientes de pele moreno claro, que é a maioria da nossa população, 30 ou superior já está na faixa de segurança. É importante lembrar que a gente deve reaplicar a cada 2 horas, então os estudos mostram esse fator de proteção até 2 horas, depois tem outros fatores que interferem, como o próprio suor, então precisa reaplicar o protetor solar nas áreas expostas, se estiver exposto ao sol, e aplicar 30 minutos antes da exposição. Olha, e é uma informação extremamente importante, porque muitas vezes a gente acaba utilizando uma única vez, né? Vai ali pro banho, né? Pro rio, pro igarapé, pro mar, passou, já acha que está super protegido e não faz mais, né, uma nova aplicação. Então, fez o uso do fator de proteção solar, a cada 2 horas retoque ele também, né? Quero aproveitar aqui, doutora Izzy, para perguntar da senhora, hoje, na questão do tratamento, a senhora falou um pouquinho sobre os imunobiológicos, né? Outras terapias que são utilizadas também para o tratamento do câncer de pele. Hoje no SUS, né, o que a gente tem que pode ser utilizado para a grande maioria da população? Hoje a gente tem o tratamento cirúrgico, que é o principal tratamento, né? E a gente realmente tenta extrapolar essa orientação sobre o paciente chegar logo que perceber alguns sintomas suspeitos de câncer de pele. A radioterapia, né, a gente tem na Fundação SECOM, que é referência para o tratamento oncológico no estado. E da parte de quimioterapia, a gente ainda tem um medicamento que era usado há 10 anos atrás, né, disponível para o tratamento dos pacientes avançados, né. A imunoterapia, ela tem sido um tratamento recente, já existem vários estudos, né, que comprovam benefício, aumento de sobrevida, melhora na cura do paciente. Porém, no âmbito do SUS, a gente ainda tem dificuldade no acesso a esses medicamentos, né. Quem faz o acompanhamento do paciente com doença avançada, né, com a prescrição do imunoterápico, é o oncologista clínico. Então, se ele realmente indicar, né, para o paciente, né, existem a oportunidade do paciente verificar junto ao hospital a disponibilidade. Mas a gente precisa avançar ainda nesse aspecto no âmbito do SUS. Muito bem, então assim, até porque assim, o SUS, para que ele possa, né, colocar à disposição uma nova terapia, um novo medicamento, uma nova tecnologia, precisam de vários estudos, né, e que comprovem também que tenha recurso financeiro para isso, tudo, então acaba demorando um pouquinho mais. Mas não significa que se você cuidar, né, prevenir, né, direitinho e saber identificar no início qualquer lesão, você vai ter uma sobrevida muito melhor, né? Então, por isso que é importante a gente esclarecer, né, esses principais pontos. Uma outra coisa também que me surgiu como dúvida agora, doutora, assim, algum tempo atrás, né, hoje eu não vejo com tanta facilidade, não é tão comum. Mas a gente via muito quando a gente ia à praia, essas coisas, aquelas pessoas passando, como é que chama? Água oxigenada, blondô, né? Para fazer o clareamento dos pelos, essas coisas. Isso também pode ser um fator de risco, não pode? Sim, é importante falar realmente nesse assunto, porque
o bronzeamento artificial, ele aumenta muito o risco do paciente de ter um câncer de pele. E tem o bronzeamento também de câmeras de ultravioleta, né? Mas pode falar, fique à vontade. Isso. Falando assim, na parte de exposição solar, né? O Blondot, aquela substâncias para clarear o pelo, pode dar uma dermatite, né, pelo uso do produto, e não confere uma fotoproteção. E outra que o paciente vai se expor mais tempo à radiação ultravioleta e de forma desprotegida. Então, realmente é proscrito, tá? Tanto essa forma de clareamento, né, dos pelos, a exposição solar, quanto a forma de bronzeamento artificial, né? Existe aqui na nossa região um bronzeamento na laje. Esse bronzeamento não é indicado, tá? O paciente se expõe em maior tempo à radiação ultravioleta e está assim aumentando o seu risco de ter um câncer de pele. Mais grave ainda é o bronzeamento pela câmara artificial, né, de bronzeamento. A radiação é a radiação ultravioleta e confere altíssimo risco para o paciente, e às vezes muito jovem, que está ali querendo ter aquele bronze, para um risco de câncer de pele, inclusive o melanoma, que é o tipo mais grave que a gente estava falando. Desde 2009, as câmaras de bronzeamento, inclusive, são proibidas, né, no Brasil, mas infelizmente a gente ainda vê alguns relatos por aí. Mas uso clandestino, né? É proscrito, não é orientado fazer esse tipo de bronzeamento, tá? Pacientes que querem uma pele mais bronzeada, né, que vão se expor eventualmente ao sol, podem usar autobronzeadores, ou existe também fotoprotetor com ação de bronzeamento, vai aumentar a pigmentação da pele nesse recurso, né? Mas se expor intencionalmente ao sol ou a câmara de bronzeamento realmente vai aumentar o risco de câncer de pele e é proscrito pelo médico. Muito bem. Suelen, nós temos mais alguma pergunta no ar? Tem, só mais uma. Doutora, é mais comum em peles claras o risco de câncer de pele ou é mito? É uma pergunta muito importante, né? A doutora Izzy já tinha comentado um pouquinho sobre essa questão, mas eu acho que ela pode complementar, que é o fator da cor da pele, né? Se é algo bem importante para o aumento do número de casos de câncer de pele, né? Se as pessoas mais brancas, né, mais clarinhas, com a pele mais clara, têm mais suscetibilidade, né, mais chance de ter câncer de pele. É uma pergunta bem importante até para a gente olhar pelo outro lado, né? Aquele paciente moreno claro, ou mesmo negro, ou pele asiática, que a gente fala que é uma pele mais amarelada. Será que ele tem um risco de câncer de pele? Sim, esse paciente que não tem a pele clara, ele também tem um risco de câncer de pele, e um risco aumentado inclusive para lesões de palmas e plantas, um risco aumentado para tumores de unha, né, que são extremidades. Então, são tumores especiais que a gente também deve lembrar de olhar. A palma da mão é mais fácil de olhar, mas olhar a planta dos pés, olhar entre os dedinhos dos pés, né, se está crescendo uma lesão nova. Às vezes é uma lesão ali, uma manchinha, né? Mas se é nova, é importante ver junto com o médico. E também o aparelho ungueal. O aparelho ungueal também pode conter o câncer de pele. E do tipo melanoma, começa normalmente com uma faixa pigmentada na unha. Então, são pacientes que têm um fator de risco até aumentado para esses tipos de cânceres especiais que a gente fala. Aqui na nossa região, a gente tem um paciente amazônido, né? Aquele paciente de pele parda, né? Moreno claro, que a gente acaba vendo muito carcinoma basocelular, carcinoma basocelular pigmentado, né? Então a gente também tem um índice aumentado dos carcinomas aqui na nossa região, mesmo tendo um paciente de pele morena. Os pacientes de pele clara realmente têm maior risco, né? Devem se proteger muito mais. Os pacientes que têm múltiplas pintas também conferem um risco um pouquinho mais aumentado para o melanoma em especial, mas todos devem fazer fotoproteção, né? Sempre procurar sombra e sempre protegido. Muito bem. Doutora, e para a gente fechar essa parte, falando um pouquinho sobre o câncer de pele, a senhora mencionou no comecinho um tipo de técnica, né, que é utilizada também para identificar. Mas hoje, o diagnóstico, como que funciona o diagnóstico hoje do câncer de pele? Ele é mais só clínico ou existem mesmo, né, técnicas, equipamentos ou outras tecnologias que auxiliam o profissional médico dermatologista?
A gente sempre orienta o paciente nos aspectos clínicos, né? Uma lesão que fere e não sara, uma lesão escamosa única que está crescendo, ou uma pinta diferente das demais, com bordas irregulares, cores múltiplas, né? Normalmente um câncer de pele tipo melanoma vai ter 3 ou mais cores, do preto, vermelho, marrom claro, deve chamar a atenção do paciente. Então aquela pinta irregular que se diferencia das demais é o aspecto clínico, né? Que deve chamar a atenção do paciente ou até de um familiar que está ali vendo uma lesão na costa de um paciente para procurar o médico dermatologista. Quando chega normalmente nesse aspecto para o médico, a gente já identifica, né, que pode ser uma lesão realmente de câncer de pele e já indica a biópsia. Antes disso, antes do aspecto clínico ficar mais evidente, a gente tem o recurso da dermatoscopia. A dermatoscopia é como se fosse o estetoscópio do dermatologista, né? É um aparelhinho de mão que a gente pode fazer a dermatoscopia e existem critérios ali, padrões já conhecidos, já estudados, que conferem maior suspeita numa lesão ainda inicial. Às vezes, clinicamente, não é uma lesão irregular, com múltiplas cores ainda, mas o padrão da dermatoscopia já é um padrão atípico. Então, o médico dermatologista já vai indicar a biópsia daquela lesão num exame de rotina do paciente, que não foi uma lesão que chamou a atenção do paciente. Então, isso ajuda no diagnóstico precoce do paciente, né? O diagnóstico em si é feito por biópsia, né? O diagnóstico é histopatológico, né? Precisa do diagnóstico de olhar o tipo de célula, enfim, que é a parte da histopatologia. Mas a suspeição clínica e dermatoscópica no momento da avaliação do paciente auxilia muito no diagnóstico precoce. Muito bem. Então, gente, para você que queira saber um pouco mais sobre esse assunto, acompanhe as nossas redes sociais, né? Assista a entrevista com a doutora Izzy. Quero mais uma vez agradecer por ela estar aqui conosco, esclarecendo sobre esse assunto. Acompanhe o nosso programa Leia a Bula, que toda semana, às quartas-feiras, 11 horas da manhã, vem trazer assuntos importantes da área da saúde. E a gente não poderia deixar de agradecer a sua presença aqui, mas antes, sem deixar de falar um pouquinho, que durante toda a entrevista vocês ficaram assistindo aqui, ó, no fundo, né, na TV, a propaganda da Newton Lins, a Universidade Newton Lins, que também possui cursos na área da saúde, né, e que está aí formando profissionais, né, de grande funções, grande importância para a nossa comunidade amazonense. Então, para você que tem intenção de fazer um curso de graduação ou até mesmo pós-graduação, a Newton Lins está com matrículas abertas. Conheça lá, entre no site da universidade, no nosso site também do Portal do Holanda, para conhecer um pouquinho sobre a Newton Lins. E antes da gente finalizar, né, doutora, muito obrigada novamente por ter aceito o convite. Quero deixar esse espaço, antes de finalizar, para você falar um pouquinho sobre dicas, né, de prevenção, né, e falar um pouquinho sobre o seu local de trabalho, contatos para marcar uma consulta na sua clínica e assim por diante. Obrigada. E fale seu Instagram também, que é para a gente aproveitar e já fazer a divulgação. Tá, agradeço o convite aqui da querida Luana Santana, né, a equipe do Portal do Holanda, uma equipe muito receptiva. Gostaria de deixar realmente para quem está nos assistindo a ideia da fotoproteção, né? Hoje tem se falado muito risco de câncer, né, com o protetor solar, mas o que a gente vê nos estudos é que o protetor solar ele realmente protege do câncer de pele. O paciente deve aplicar a partir das 10 horas da manhã até as 4 horas, se estiver exposto, a cada 2 horas, e aplicar 30 minutos antes da exposição solar. Relembrando o fator de proteção mínimo, que é 30, então deve ter produtos com fator 30 ou superior, quanto mais melhor, especialmente no paciente de pele clara. Né? Hoje a gente fala também nos sinais e sintomas, que já foi bem conversado aqui, e um recurso que a gente tem, só falando um pouquinho mais da prevenção, é o mapeamento corporal total com dermatoscopia digital, que a gente faz no consultório, né? Que é importante para o paciente que tem múltiplos nervos e que tem histórico de câncer de pele pessoal ou na família. Então, facilita bastante o acompanhamento e o diagnóstico precoce do câncer de pele nesses pacientes de alto risco. Sempre busque o médico dermatologista em qualquer lesão suspeita, lesão que está ferindo e não sara, uma lesão diferente das demais.
e não deixe de fazer o acompanhamento anual, porque o médico pode pegar lesões ainda mais precoces que para você ainda não foi perceptível. Muito bem, obrigada, doutora. Né? Então, doutora atende ali na clínica Oncoiderme, né? O seu Instagram? É doutora Izzy Peixoto. Muito bem, então para quem quiser acompanhar a doutora Izzy, né, doutora Izzy, ISY, tá? Peixoto, e acompanhe um pouquinho o trabalho que ela vem desenvolvendo nessa área também. Para você que está aí nos acompanhando no Leia a Bula, na próxima semana a doutora Ednilza que vai estar aqui com vocês, com mais um assunto da área da saúde, e quero aproveitar para deixar os meus agradecimentos à equipe maravilhosa que nós temos aqui no programa, né? A Suelen, o Liminha, o Paulo, a Karine, e dizer que toda semana a gente vai estar aqui aguardando você, né? Não deixe de acompanhar as nossas mídias sociais, tá? Acompanhe aí pelo WhatsApp, pelo Facebook, Instagram, todas as mídias existentes do Portal do Holanda. E antes da gente finalizar, quero deixar também aqui o Instagram da doutora Ednilza Guedes Pharma, tá? @Ednilza Guedes Pharma, e o meu, @Luana Kelly Lima Santana. É esse nome enorme mesmo, mas é porque ele é completo. Então, gente, mais uma vez, muito obrigada e aguardamos vocês na próxima edição do Leia a Bula.